Amém. Vocês estão felizes no dia de hoje? Poder adorar o Senhor nessa comunhão maravilhosa? Amém. Primeiramente, quero agradecer no nome da igreja pela vida da Silmara, que entregou a sua vida para o Senhor no dia de hoje. No dia de hoje não, nessa semana, né? Semana passada foi? Semana passada. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos aqui à sua disposição. A igreja do Senhor fica muito feliz quando chega uma alma para o Senhor. Se você está feliz com a vida da Silmara aqui na igreja do Senhor, diga um amém bem forte. Amém! Aleluia! Que Deus seja louvado pela sua vida, Silmara. Amém. Vamos começar então nossa pregação aqui na palavra de Deus, da palavra do Senhor. A gente vai entender um pouco mais como nós podemos tomar posse da nossa vocação espiritual que nos foi concedida. Essa semana a Silmara tomou posse da vocação. Agora, como a gente pode permanecer nesta posse, nesta vocação espiritual que nos foi concedida? Sabia que Deus, toda manhã, todo dia, Ele faz uma proposta para a gente? Para mim e para você. E que proposta que é essa? Será que você vai conseguir me obedecer este dia? E qual que é a resposta que a gente tem que dar? Sempre um sim sonoro. Sim, nós conseguiremos, Senhor. Vamos responder positivamente sempre isso, para que possamos passar o nosso dia em comunhão com o Senhor. Amém? Vamos abrir aqui a nossa passagem em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 19 a 21. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis fica logo antes de 2 Reis. Um livro antes. Aprendendo aí com os meus irmãos aí. 1 Reis 19, capítulo 19. Chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então virei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Em meados do século XVI, um colonizador espanhol chamado Hernán Cortés, ele realizou uma expedição na América Central. E após ele atracar com seus 11 navios na América Central, ele ordenou que a tripulação queimasse os navios. Por que será que ele fez isso? Ele chegou lá e pediu, depois que atracou com os 11 navios, pode queimar todos os navios aí, podem queimar. Qual foi o objetivo disso aí? É para que ninguém pudesse cogitar a retroagir para voltar para o navio e ir embora. Então, é viver ou morrer naquele momento. Eles iriam guerrear com o Império Azteca, um império fortíssimo daquela época. O que aconteceu? Eles conseguiram vencer. Eles conseguiram lograr êxito nessa situação. Era vencer ou morrer. Ou eles sairiam vitoriosos daquela guerra, ou pereceriam. Há relatos também que bem antes disso, bem antes de Hernán, outros desbravadores tinham essa mesma atitude, tinham coisas semelhantes, faziam coisas semelhantes. E até mesmo os vikings, mais antigos ainda, faziam isso. Eles atracavam lá, queimavam o navio e iam para a guerra.
E este é o exemplo, é o pano de fundo dessa pregação dessa manhã. Vocês sabem qual que é o significado da palavra obsessão? Alguém sabe? Bom, se não sabe, eu vou falar para vocês. Obsessão é um sentimento mundano. É uma compulsão intensa e irracional por alguma coisa, pessoa ou objeto. Quando, neste exemplo de Hernã e nos exemplos dos vikings, eles ficavam obcecados pela vitória. Ficavam de uma forma irracional, não só pela vitória, mas também por sua vida. Eles ficavam obcecados. Eles iriam até o fim, não importava o que acontecesse, mas eles teriam que ter essa vitória. Se não tivessem a vitória, teriam o quê? A morte. Sua morte pessoal, sua morte física. Mas o que isso tem a ver com a obediência a Deus? Se a obsessão é um sentimento mundano, o que isso teria a ver em relacionamento com a obediência que nós devemos ter a Deus? A obediência que nós devemos ter a Deus, se nós fizermos um paralelo, ela também deve ser uma compulsão intensa em fazer a vontade de Deus. Porém, não irracional. Devemos ter uma compulsão intensa de fazer a vontade de Deus, mas de uma forma racional. Então, a gente pode utilizar, às vezes, esse exemplo nas nossas vidas, mas nós temos uma fé racional, uma fé que nós pensamos no que vai acontecer, e quando Jesus está conosco, quando Deus está conosco, quando nós atracamos o nosso navio, nós temos a certeza da vitória. Não precisamos ser como os vikings, não precisamos ser como Hernán Cortés, que queimou seu navio, mas não tinha certeza da vitória. Nós temos. Então, nossa fé é uma fé racional, é uma fé que nós temos a certeza de que se nós queimarmos o nosso navio, queimarmos tudo aquilo que irá nos atrapalhar na nossa adoração ao Senhor, nós teremos a vitória, porque é Deus que está conosco. Emanuel está conosco. Nós devemos tomar posse da nossa vocação. Deus todo dia fala para a gente tomar posse da nossa vocação. Vamos queimar os nossos navios também da mesma forma e olhar para o nosso alvo, que é o Senhor. Nós devemos ter apetite no Senhor, fome de Deus. Quando os navios de Hernán Cortés, eles atracaram, eles tinham fome pela vitória, fome pela vida. Nós também devemos ter nessa mesma proporção, mesma fome pela vida, a mesma fome por fazer a vontade de Deus. Então, é uma obediência extrema, um extremo zelo dentro da racionalidade que nós devemos ter para que a gente possa servir ao Senhor da forma correta. Por isso que quando o irmão opta por abandonar a fé, nós ficamos tão perplexos. Você não fica? Quando o irmão abandona a fé, eu fico perplexo, eu fico sem entender o que aconteceu com a cabeça desse irmão. Tanto que na semana passada ou retrasada, no grupo de homens, um irmão falou que iria sair da igreja verdadeira do Senhor e iria participar de uma facção evangélica. Pode uma coisa dessa? Será que a gente consegue discernir uma coisa dessa? Nós que realmente entendemos o verdadeiro evangelho, nós que realmente entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós ficamos perplexos. Então, quando isso acontece na vida de uma pessoa, tem duas conclusões que eu consigo tirar. Ou o irmão enlouqueceu, ficou louco da cabeça, ou ele não entendeu o verdadeiro propósito de Deus em sua vida. E na grande maioria das vezes, infelizmente, falo infelizmente porque quando está no controle da pessoa em entender cada vez mais a palavra de Deus, ela deixa de fazer isso, deixa de estudar a palavra, ela acaba abandonando o Senhor. Então, ela acaba abandonando não porque Deus não teve misericórdia dela, é porque ele foi um preguiçoso espiritual de não querer entender verdadeiramente a palavra de Deus e não querer colocar em prática os ensinamentos
de Deus. Então a gente fica perplexo, porque a nossa fé, ela é totalmente racional. Lógico que tem a parte da fé, mas a nossa fé, ela é racional. A gente sabe exatamente onde a gente vai, onde a gente está pisando, porque a palavra nos dá esse discernimento. Então essa segunda opção, infelizmente, é a mais corriqueira. A pessoa ela não consegue entender a palavra de Deus, abandona a fé e fica por isso mesmo. Infelizmente, esta é o que está acontecendo muitas vezes com alguns irmãos que abandonam. Então ele tinha total alcance da fé, ele tinha comunhão, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha os evangelistas que poderiam muito bem falar para ele, ensinar a forma correta. Ele tinha a palavra de Deus, tinha o Espírito Santo dentro dele, mas ele ainda retrocedeu. Ele ainda não quis queimar o antigo navio. E aí voltou e não realizou o objetivo da sua vida, que é a salvação das almas, da sua alma. E da alma também da sua família, das pessoas que você tem relacionamento. Então, quando nós deixamos de incendiar racionalmente os nossos antigos navios, nós abrimos uma brecha espiritual que Satanás queria, a brecha espiritual que Satanás queria para tentar trazer novamente a nossa alma para a escuridão. Portanto, nós devemos ser sóbrios, nós devemos ser corajosos para bloquear, para destruir tudo aquilo que possa atrapalhar nossa adoração ao Senhor. Nós devemos que abdicar de todas as coisas do passado e passar a olhar para o nosso alvo, que é Cristo, Jesus, nosso Senhor. Vamos abrir as nossas escrituras em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vai no finalzinho. Carta aos Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Em Provérbios: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Destaque aqui para o versículo 1, que ele fala que uma vez que nós
fomos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que possa bloquear nossa adoração a Deus, até mesmo um Covid-19 que está aí por aí no mundo, se isso for te atrapalhar na adoração ao Senhor, se arrependa, porque a adoração do Senhor não para, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor e também estamos aqui para transmitir essa palavra, porque a adoração ao Senhor não para, porque nós irmãos estamos aqui em comunhão para servir ao Senhor. Também no versículo 2, o que Jesus fez aqui por nós? Ele suportou a desonra pública, ele morreu numa cruz por amor a todos nós, mas aqui no versículo 2, olha que passagem interessante. Na parte B do versículo 2, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Então, meu irmão e minha irmã, pela alegria que Deus está propondo para você e para mim, da salvação, nós também devemos o quê? Tomar posse da do nosso chamado espiritual e andar em frente, andar para que de tal forma nós não possamos retroagir, possamos queimar os nossos navios e andar em rumo a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a gente tem que colocar a nossa mente em Jesus, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Temos também aqui um outro exemplo, além de Jesus, em Moisés. Vamos aqui abrir em Hebreus, já está aqui até aberto, Hebreus 11, versículo 24 e 28. Volta um pouquinho só, Hebreus 11, versículo 24 a 28. Diz a palavra de Deus: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Olha só, o que esse homem fez? Ele tinha todas as regalias no Egito. Podia usufruir de todos os tipos de prazeres naquela região. Ele tinha todo tipo de prestígio lá, mas ele olhou para aquela situação, olhou para o povo de Israel, o seu povo, olhou também para o chamado que Deus fez para ele, prometendo que ele ia ser o libertador daquela região, como de fato foi. Ele simplesmente queimou tudo isso, queimou os navios. Ele simplesmente não olhou para trás e seguiu em frente até o objetivo, sendo o libertador. Ele tinha tudo, autoridade naquela região, mas ele simplesmente jogou tudo fora e tomou posse do chamado dele, do chamado espiritual. Coisas que nós devemos fazer. Ele viu o invisível, como fala aqui no versículo. Ele enxergou aquilo que ninguém enxergava. O quê? Uma comunhão com Deus. O mundo não enxerga isso aí. O mundo não enxerga isso, por isso que não serve ao Senhor. Mas nós, como a igreja do Senhor, nós enxergamos o invisível. Por isso que nós estamos aqui, para servir ao Senhor, da forma como Ele assim prediz na sua palavra. Eliseu, naquela resposta profética ao seu chamado, ele literalmente queimou o seu passado, como a gente conseguiu ler no começo, fez um churrasco do seu passado, deu a carne para os seus companheiros, vamos fazer uma festa. Por quê? Porque agora eu vou cumprir o meu chamado, assim com o que aconteceu com Eliseu. Elias chamou Eliseu e ele colocou fogo no passado dele e foi seguir o seu chamado profético. O mesmo ocorreu com Saulo. Saulo mudou até de nome para Paulo.
Quando conheceu a Cristo, ele olhou tudo aquilo e falou: meu Jesus Cristo, o que é isso? Ele ficou maravilhado. Ele era uma das pessoas que mais perseguia a igreja, mais zelosas com o judaísmo. Mas ele, quando olhou a luz de Cristo em sua vida, queimou os navios e não retrocedeu. E foi até o seu chamado profético. Nosso irmão Araújo, semana passada, ele pregou referente ao chamado de Jesus. Jesus chamava as pessoas. O que as pessoas faziam? O que os discípulos faziam? Largavam tudo e iam seguir a Cristo. Da mesma forma, eles queimaram os navios e foram seguir a Cristo. Na Bíblia, tem outras inúmeras passagens bíblicas destes exemplos. Não sejamos como Judas, que foi chamado, mas retroagiu. Ele não queimou o seu navio. Que não sejamos como Judas, sejamos sim como os discípulos verdadeiros do Senhor. Por que será que é com a gente, sendo que a gente tem um chamado da mesma forma, por que será que com a gente é tão difícil? Por que será que comigo e com você a gente teima em querer voltar ao navio? A gente teima em querer retroceder? Por que será que é tão difícil para nós, mesmo havendo o nosso chamado profético, mesmo havendo Deus fazendo um convite diário para nós, para que a gente possa manter o nosso chamado com o Senhor? Por que será que a gente fica sempre, muitas vezes, retroagindo, muitas vezes fazendo pecados que nós fazíamos antes? Por que será que é tão difícil para nós? Em Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz o seguinte: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus não falou, pega o arado e de repente dá uma desviadinha. Se você olha para trás, pensando naquilo do passado, ai, como era bom minha vida quando eu não tinha Cristo. Ai, como era gostoso quando eu podia realizar meu pecadinho de estimação. Ai, como era gostoso. Quando você olha para trás, Jesus está falando que você, se realiza essas coisas, não é digno e não é apto para o reino do Senhor. Então, por que muitas vezes a gente olha para trás? Por que muitas vezes a gente só olha, opa, mas olha só, tá rolando uma festa gostosa lá, hein? Por que a pessoa começa a retroagir na sua mente, sendo que a gente tem esse mesmo chamado com o Senhor? Então é uma coisa que a gente tem que refletir durante essa semana, refletir durante a nossa vida, para que a gente não faça como o irmão em Cristo fez semana passada, para que a gente não faça como Judas fez, e a gente não retroaja, para que a gente vá até o final, para que a gente consiga a salvação da nossa alma. Todos os exemplos que nós usamos dos servos de Deus, eles tinham algo em comum. Todos foram intensamente zelosos em fazer a vontade de Deus. Cada um queimou, cada qual, os seus navios. Meteram fogo nos seus navios. Não olharam mais para trás e continuaram até o final. Para a gente finalizar, vamos abrir aqui em Filipenses, em homenagem ao Filipe aqui, que está aqui na frente. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 3. Diz as Escrituras: pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. A carta de Paulo aos Filipenses, e Paulo vai dar agora o testemunho de sua vida. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que Paulo diz: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel,
a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o navio de Paulo. Este era o navio que Paulo tinha para queimar. Será que se eu e você estivéssemos no lugar de Paulo, com todo esse prestígio, com todo esse conhecimento, será que nós iríamos queimar o nosso navio como Paulo fez? É uma pergunta que a gente pode refletir durante a nossa vida. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele queimou. E olha que o navio de Paulo não era pequenininho, não. O navio de Paulo era um transatlântico. E ele meteu fogo no transatlântico dele. Para o quê? Para alcançar a Cristo, para alcançar a salvação. Às vezes o nosso navio é tão pequenininho, às vezes é um navio de papel, aquele que faz dobradura, às vezes esse é o nosso navio, e a gente teima em querer voltar para ele. Compara o seu navio com Cristo, não é incomparável, é incomparável. Por que será que a gente teme em olhar para trás? Porque nos falta conhecimento, nos falta coragem. A mesma coragem que os discípulos tiveram no primeiro século, nós devemos ter também essa mesma coragem. Devemos ser motivados pela recompensa que nos será dada. Essa é a motivação que todo dia nos move, todo dia a recompensa da salvação. Sabia que a gente pode acordar num belo dia e de repente... Eu lembro que tinha um evangelista, acho que de São Paulo, eu não lembro quem é, não sei se é o pai do Alan, é um evangelista famoso aí, que trouxe a Igreja do Senhor aqui para o Brasil. Ele tinha na parede do quarto dele, acho que uma frase assim, pai do Alan, né? Pode ser hoje, algo mais ou menos assim. Então pode ser hoje que você vai se encontrar com Deus, que você vai morrer, mas vai se encontrar com Deus. Então a gente tem que estar preparado, a gente não pode vacilar em nenhum momento, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas todos os dias nós devemos estar preparados e sendo motivados pela recompensa que nos será dada. No versículo, para finalizar, no versículo 12, aí do mesmo Filipenses 3, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, Paulo continuando, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Está preparado para conseguir o seu prêmio? Amém, né? Amém. Estamos preparados sim. Por isso que nós estamos aqui, preparando a cada dia, um degrauzinho por degrauzinho. Uma hora iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Cristo Jesus, nós te louvamos. Queremos aqui reconhecer que muitas vezes nós olhamos para trás. Muitas vezes não somos dignos do nosso chamado. Mas queremos humildemente reconhecer o nosso pecado. Queremos humildemente reconhecer que precisamos do teu perdão. Precisamos queimar os nossos navios. E precisamos
manter os nossos olhos fitos no nosso alvo, que é o Senhor, a salvação da nossa alma. Nos ajude para que as coisas desse mundo não venham nos atrapalhar, para que possamos prestar uma vida em adoração ao Senhor, sendo verdadeiros adoradores. Nós confiamos em Ti e Te louvamos no nome de Cristo, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.